E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Preparado e preparada para mais um Cubo Comunidade? Ó, hoje a conversa tá super especial, hein? A gente vai ter uma solução que, além de impactar escolas, também estão impactando famílias. Isso, a gente está falando de uma EdTech, né? E é uma EdTech super especial aqui da nossa comunidade. Eles oferecem uma plataforma de aprendizado que dá um apoio personalizado ali para as instituições de ensino. E ajudam tanto alunos quanto os professores, né? E usam inteligência artificial, enfim. Acho que tem coisas aqui muito legais para a gente trocar. Então, antes de eu convidar aqui quem vai estar com a gente, pega papel, caneta, anota tudo, porque a gente está falando de uma solução que é super legal e vai trazer um benchmark muito interessante para vocês. E fica aquele aviso, né? Se você tem uma startup em tração ou conhece um negócio que está em tração ou já é uma scale-up, se aplica aqui no nosso processo, participa do nosso processo de pitch, de entrada na comunidade, que vai ser muito legal. Então, sem mais delongas, quero convidar o Reginaldo, que é founder e CEO da EducaCross, que é uma solução muito legal. E, Reginaldo, como é que você está? Oi, Amanda, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Amanda, obrigado a todo o time do Cubo pelo convite. Vai ser um papo aí super bacana, tá? Vai ser bem legal e curtam bastante a nossa jornada de hoje. Ah, isso é verdade, né? A gente troca muito aqui. Ó, Reginaldo, para começar, antes de você me explicar mais sobre o que é EducaCross, conta pra gente como é que foi esse processo de aplicar para fazer parte do Cubo e como que foi que vocês chegaram até aqui? Conta, assim. Claro. Eu conheci o Cubo presencialmente em 2019, numa visita, e a gente já tinha no radar essa ideia, o desejo de fazer parte da comunidade, gostamos demais, né? Veio a pandemia. E ao longo ali de 2020 a gente percebeu que tinha lá a inscrição para poder fazer o processo remoto. Eu nem tinha visto dessa forma ainda. A gente, mais do que naquele momento, achou incrível. Nos aplicamos no final de 2020, passamos, né, ali no segundo semestre e começamos a fazer parte da comunidade. Então, a gente via outras empresas, outras startups conhecidas falando bastante, divulgando, e quando a gente viu essa oportunidade de fazer, mesmo que remotamente, por conta principalmente daí da pandemia, a gente abraçou e começamos a fazer parte. E isso foi bem legal, assim, porque está sendo uma jornada de muita aprendizagem e muita conexão. Tem solução, é um hub híbrido, digital, presencial, né? A gente tem aproveitado bastante também esse momento para ter negócios de todas as regiões do país e até de fora, né? Eu fico brincando com o time que logo a gente vai ter que fazer tudo com interpretações em diversas línguas para poder abarcar e ter uma experiência de qualidade para todos os membros, né? As comunidades, as startups que estão por aqui. Gente, olha, vocês viram que a oportunidade não falta, né? O Reginaldo falou, já tinha ido até o Cubo presencialmente, depois a gente viu a oportunidade de estar também nesse ambiente digital, mas eu tenho sempre uma curiosidade que eu carrego comigo aqui e que no dia a dia é engraçado, que quem vê aqui o Cubo Comunidade sabe que essa é uma pergunta, um questionamento que eu sempre estou fazendo, que é como que foi para você, Reginaldo, que está empreendendo aí, que começou sozinho ou com quase ninguém, né, a começar o negócio, a startup, e depois ter essa jornada que vai chegando mais gente, assim, como que é essa experiência de empreender sozinho, e de repente o negócio, de repente, né, com muitas aspas, o negócio ganha tração. Como é essa experiência? Olha, é uma experiência muito intensa, né? A parte da jornada do empreendedor ela é solitária, porque você tem muita coisa que está dentro da sua cabeça, muita preocupação, muitas aspirações, muitos desejos, muitos problemas, né? Muitos benefícios, né? Então, parte está ali, mas boa parte passa por como é que a gente transmite a nossa paixão por aquela ideia, por aquela intenção, por aquele propósito que a gente tem de mudar o mundo, ou que seja de mudar uma comunidade, que também já ajuda a mudar o mundo. Então, na nossa jornada, né, eu não comecei sozinho, né? Nós empreendemos, Eric e eu, minha esposa, e nós começamos a colocar isso na dinâmica do time. Né? Nós temos um time, boa parte das pessoas também está com a gente já desde o início. Então nós temos um time muito apaixonado, muito engajado no que faz. Né, que obviamente o tempo todo surgem questões relativas a esse crescimento, então o time nosso está crescendo bastante. E um ponto super importante é a gente manter a nossa coerência, a nossa coesão com a cultura e com aquele propósito lá de trás. Então, o propósito ele sempre é o mesmo, né?
A gente tem essa tese de impacto que a gente quer fazer acontecer e ver acontecer. Mas o time vai mudando, o produto vai mudando, a tecnologia vai mudando, né? Vem um Covid e muda muita coisa no mundo todo. Então é uma jornada que tem uma parte ali mais solitária, tem coisas que você tem que internalizar, é, tem que buscar aquela solução, tem que ter automotivação, né, muito grande. E parte você constrói isso com o time também, porque eu sempre gosto de falar assim para o nosso time de gente, né? A empresa ela tem uma timeline e nós, enquanto pessoas, temos uma timeline. Aí a gente se cruza nessa linha da vida. Né? Então a gente se cruza quando os nossos propósitos se encontram. E é um pouco disso que a gente tenta transmitir para o time também. É uma reunião de gente, de propósito, que se cruzou naquele espaço-tempo para fazer algo incrível acontecer. E estava contando aí pra gente, né? Não é sozinho, mas é empreender em família, né? E aqui no Também. dia a dia a gente traz muito também essa conexão, né, da comunidade, das startups dentro do Cubo, enfim. Como que é isso, assim, quando vocês chegaram aqui no Cubo, ainda que nesse espaço digital, né, que não é aquele Cubo que você veio há um tempo atrás, como que é empreender em família e depois também ter esse dia a dia aqui de comunidade de troca? Tá. Olha, a comunidade, ela tem um espaço bem legal que a gente faz troca de uma série de coisas, né? Então, desde problemas até soluções, aspirações, desejos. O que eu gosto bastante é a conectividade, então é esse networking, né? Esse efeito de rede que acontece. É legal que eu já vi o pessoal às vezes pedindo ajuda para resolver um problema mais simples ou até para questões mais complexas de crescimento da empresa. Então, o ambiente de troca ele é muito favorável, ele é muito importante. E é legal que eu vejo um movimento bem bacana que o Cubo fez e está fazendo, que é algo parecido com, por exemplo, eu vi no Vale do Silício. Né? Eu estive lá em 2018 e eu percebi que lá por mais que você tivesse empresas que elas são concorrentes, havia muitos espaços para troca. Então a gente tomou café, por exemplo, com o vice-presidente de uma empresa multibilionária ali em Palo Alto, num café ali na cidade. Então, e trocando ideias de diversas coisas. Então acho que o Cubo ele abre muito essa possibilidade de você fazer trocas com pessoas que estão começando, que estão em tração, pessoas que já deram muito certo, venderam sua empresa ou tiveram uma saída da empresa, um IPO. Então, pessoas que estão em diversos níveis ali dessa storyline que a gente falou, né? De diversos níveis e que podem compartilhar um pouco disso com a gente. Porque, mais uma vez, na jornada do empreendedor, quando a gente olha às vezes para muitas coisas, a gente vê uma neblina, né? Isso gera um pouco de preocupação. Você fala, poxa, o que vem por ali? Por mais que você tenha planejamento, métrica, etc., vem efeitos que são contrários às vezes a isso, que mudam esse planejamento e essa possibilidade aí de você se antever. E essa troca ela ajuda muito, né? Porque muitas coisas já aconteceram ou estão acontecendo na história, né? Então essa troca, o pessoal conta suas histórias, conta um pouco dos seus problemas. Então isso, eu sei que tem um monte de outras coisas muito ricas no Cubo, mas isso é uma das maiores riquezas que eu tenho sentido, tá? A outra pergunta era sobre o empreendedorismo familiar, né? A gente tenta se policiar bastante para ter o momento trabalho, né, o momento empreendimento também e o momento família. Mas geralmente está lá jantando e a gente acaba puxando um assunto que tem a ver com o próximo passo, tem a ver com o futuro, tem a ver com alguma coisa que a gente também está pensando. Então a gente tenta fazer um policiamento nisso, mas sempre acaba surgindo. Só que a gente tenta fazer disso também algo construtivo, algo divertido. A gente já passou por fases que às vezes isso era problema, mas a gente começou a olhar com outro olhar. Falou, poxa, vamos aproveitar sempre com um olhar construtivo, vamos olhar sempre com um olhar bom, porque no final nós somos aprendizes aqui nessa vida para carregar toda essa experiência para frente. É o que a gente vai levar, é essa experiência. Então vamos aproveitar isso, colocar na nossa bagagem. E aí, assim, se no final dessa linha a gente não tiver trazido um monte de coisa, dinheiro, conquista, fama, etc., foi uma baita experiência estar aqui. Então vamos curtir a experiência, vamos aproveitar a experiência também. É assim que a gente tenta olhar. E você sabe que vocês não são os únicos dentro do Cubo, né? Inclusive, até mesmo dentro dessas nossas gravações aqui, desses nossos papos do Cubo Comunidade, já passaram aqui. Então, tem
Tem startup no Cubo que empreende em família, tem startup no Cubo que a galera são irmãos, né? Então, tipo, os irmãos tiveram uma ideia e vem também de uma família super empreendedora. Então, até nessas horas, né? Dá para trocar sobre a experiência de estar Sim. empreendendo, mas também é super possível ter essas trocas de tipo, gente, e agora, né? Estamos empreendendo em família e como fazer isso. Então, essas não são as únicas. Eu sou muito curiosa, essa é a verdade. Sim. Reginaldo, você falou uma coisa na pergunta anterior, que foi do momento, né? Esse momento pandemia, enfim, que né, assim, ao mesmo tempo no mundo inteiro, né, em todos os países, enfim, afetou muito a economia. E Sim, aí sim. não só teve as perdas pessoais também, né? Mas aí a gente começa a ver outras perdas numa escala muito grande, né? As perdas empresariais, economias sofreram muito, principalmente a economia de países emergentes como o nosso. E o setor da educação foi um dos extremamente impactados, né? Foi. Se fosse para levantar alguns, a educação, sem dúvida nenhuma, está nessa lista quase no top ali. Negativamente, muito. A gente vê no Brasil aqui que está tendo uma evasão escolar gigante, e positivamente porque houve uma revisão no olhar inteiro, né? Como resolver o problema, como levar a educação, as tecnologias tiveram uma adesão muito grande nesse momento, diferente de um período antes, assim. Então, todo esse problema pede também soluções e uma boa parte delas tecnológicas. Conta assim pra gente, vocês aí que estão criando um negócio digital, uma startup, como que foi para vocês esse período? As dores e as delícias de estar no mercado que está numa grande revolução. Conto. Bom, é uma excelente pergunta, né? A educação ela foi muito afetada porque teve o fechamento de escolas e às vezes o fato de não ter uma infraestrutura tão pronta para enfrentar ou tão rápida para enfrentar o que veio com a pandemia. Infelizmente, isso acabou impulsionando o desenvolvimento tecnológico na área educacional, né? Então, mas num primeiro momento, o que aconteceu? E a gente viu muito isso de perto. A gente viu um processo de migração e não de transformação digital. Então, migração é feito daquele jeito, correndo, né, com o que você tem, esses processos migratórios. O processo de transformação ele veio depois e está começando a acontecer mais agora, que é um outro entendimento. Por quê? A gente percebeu muito o seguinte, né? Com a pandemia, quando o pessoal, a gente foi para, todo mundo foi para casa, você dependia de uma infraestrutura, mas você dependia também de um processo, de metodologia. E muitas das metodologias tentavam só replicar o modelo presencial. Tá, eu vou, por exemplo, vou dar uma aula de 50 minutos, vou dar uma aula de 4 horas aqui na câmera. Eu, por exemplo, num passado, há um tempo atrás, eu fui professor na faculdade, eu lecionei tanto na pós-graduação, quanto no EAD, quanto na graduação. E eu vivi muitos desses modelos. Então são modelos que esses modelos de escala para você atender essa demanda são modelos que requerem do lado do espectador, digamos assim, né, do telespectador que está do outro lado na comunicação, requer um modelo de atenção, de formação. Então, quando você vai para o adulto, para o adolescente, é diferente da criança ou dos pequenininhos. Então, muito desse modelo, no primeiro momento, foi a migração. Ele acabou se perdendo, porque você tinha que rever a parte metodológica e não dava tempo. Como é que você vai parar a educação para rever isso? Então, isso está acontecendo bastante agora. E tem um fenômeno que a gente tem percebido, curioso, que é como o modelo de educação correu muito para o digital, para não ficar de fora do processo, ele entrou numa disputa de atenção. Porque até então, quando você estava no ambiente físico da escola, você tinha uma gestão dessa atenção mais qualificada ali com o ambiente físico. Quando você vai para o ambiente digital, a digital, a aula virtual, ela passa a concorrer com o celular. Ela passa a concorrer com a atenção, seja de uma timeline do TikTok, seja do YouTube, porque você está lá dando aula e você não tem visão disso, gestão sobre isso. Então você precisa trabalhar outras metodologias para entender que agora você disputa atenção com essas outras ferramentas também. Então a gente também conseguiu identificar um pouco disso. Ao mesmo tempo que trouxe um benefício que foi a aceleração da importância dos meios digitais, ela trouxe também um problema que é cuidar melhor dessa atenção. Por quê? Se você pegar, por exemplo, uma recomendação da OMS, os pequenininhos, dependendo da faixa etária, a recomendação é de 1 a 2 horas de tela no máximo por dia. E aí você tem que concentrar nesse tempo de 1 a 2 horas de tela por dia aquilo que é necessário para nutrir o pequenininho na educação dele, remotamente. E garantir que naquele tempo ele não esteja usando
uma timeline ruim, que frite o cérebro dele com coisa ruim. A gente não quer isso, a gente quer evitar que isso aconteça. Então, vieram novos desafios, além da aprendizagem, além da utilização da atenção, veio essa disputa pela atenção qualificada, que está fazendo com que as escolas precisem se reinventar, precisem se reestruturar. Ou seja, não basta só eu te chamar para uma aula presencial. Como você bem falou, né? Aumentaram-se muito os índices de evasão. Não basta. Como é que eu te convenço a vir participar de uma aula que vai durar 50 minutos, uma hora, 2 horas, e você vai aprender algo relevante para a sua vida, algo interessante para a sua vida, né? Sendo que a educação, aí puxando um pouco para o meu lado, mas eu seria suspeito, mas é o que eu acredito desde sempre, né? Sou professor e aluno faz muito tempo. A educação para mim, é a engine que move o mundo, né? Você reescreve a história toda através da educação. Quando a gente fala de levar o ser humano para Marte, quando a gente fala de resolver os problemas do mundo, aqui ou fora, produzir comida nos próximos 20 anos vai ser um desafio tão grande, porque vai ser necessário mais comida nos próximos 20 anos do que nos últimos 2.000 anos. Então, quando a gente olha para tudo isso, qual é o elemento em comum? Qual é o denominador nessa fração? É a educação. Na verdade, a gente aqui na Educacross a gente tem deixado isso muito mais claro que é aprendizagem e educação. A gente tem colocado um olhar também sobre a aprendizagem, sobre o aprendizado, né? Porque são processos que estão relacionados, né? Aprendizagem, ensino e educação. Ele tem uma relação de tudo isso, mas quando você põe isso no espaço-tempo, fica um pouquinho mais claro. Então, eu não sei se eu ampliei um pouco mais a resposta, mas de forma geral, além dos desafios clássicos, esse desafio de pivotar um pouco o papel da escola e o papel da educação é um pouco do que a gente está enfrentando hoje. E assim, apesar desse desafio do redesenho, né, de como que é também o papel da escola no dia a dia, e não só para. Porque os adultos têm essa coisa da responsabilidade da gente também entender que tem coisas que tem que fazer e pronto, né? Mas isso foi. Mas ainda assim, eu escuto muita gente falando, mas na minha época a gente ia para a escola, era diferente. Então tem todo um redesenho aí, novidades, sem dúvida nenhuma, para serem criadas, né? Não é nem vindo, é tipo, vamos criar o que vai ser construído. Ainda assim, quero saber da startup de vocês, né? Da Educacross. Por quê? 500% de crescimento projetado, ainda que no cenário em que o mercado está mudando muito, é muito sucesso, né? Sem dúvida nenhuma, mostra que alguma coisa vocês estão acertando muito bem e que o que vocês estão propondo para o mercado que está se desenvolvendo é uma novidade, mas é uma novidade que tem muita adesão. Quero saber assim, se eu estou certa, se eu não estou falando coisas mirabolantes aqui, fazendo propaganda enganosa, e mais do que isso, quais são os próximos passos, né? Um cenário em que a Legal. pandemia começa a diminuir seus efeitos muito graves e a educação vai ser reinventada mesmo. Conta pra gente. Legal. Bom, acho que o que a gente propôs e propõe, ele tem um grau de inovação grande. A gente tem trabalhado com gamificação e com game-based learning já faz um tempo. Acho que agora calhou bastante o timing do mercado e o que a gente já vinha fazendo, né? O que a gente tem feito, então, primeiro, não é enganoso, né? Você projetou certo, a gente está com essa projeção que pode ser até um pouco maior do que os 500% já para 22, com os contratos que a gente está fechando. Então a gente está dando um salto muito grande, né? Para você ter uma ideia, de 2019 para 2020, a gente cresceu mais ou menos o dobro. De 2020 para 21, a gente cresceu 30%. Agora para 2022 a gente está dando um salto muito grande aí de 5 vezes. Então, o que a gente está fazendo? Resumir um pouquinho do que a gente está fazendo. Primeiro, a gente entendeu que a Educacross ela funciona como parte de um processo que acontece de aprendizagem e ensino. A gente oferta para a escola e para os sistemas de ensino, para as redes, a gente está chamando de Gameflix da educação. Então é a possibilidade de você ter aquilo que o Netflix tem, mas de forma customizada, seja no nível do aluno, com algoritmos para isso, ou seja no nível da própria escola ou do sistema de ensino. Então é possível você customizar isso. Qual que é a ideia da nossa proposta? É se encaixar naquilo que eu falei, de uma nova metodologia, uma nova forma de fazer. Então, ao invés de eu colocar, mergulhar a criança num ambiente que essa disputa pela atenção vai ser mais difícil, eu vou colocar a aprendizagem aqui dentro do game. Porque a gente viu em algumas pesquisas, por exemplo, que na Inglaterra as crianças ficam mais de 6.000 horas jogando dos 3 aos 12 anos de idade.
Poxa, 6.000 horas jogando é mais do que uma graduação de engenharia no ITA, que tem 4.200 horas. Se eu tenho esse espaço-tempo para trabalhar, por que eu não coloco conteúdos interessantes, relevantes para nutrir esse pequeno ali nesse momento, né? E passar isso num momento que seja bem adequado. Então a gente coloca essa experiência a serviço da aprendizagem, a serviço do ensino, a serviço da escola, das redes e de todo mundo, inclusive das famílias. Então parte do nosso trabalho e graças a Deus do nosso sucesso se deve a isso, a essa forma que a gente desenhou essa entrega. Outra parte é que a gente criou uma. Não vou dizer que a gente criou, a gente nomeou, digamos assim, uma ciência nova. Nós temos uma ciência aqui na EducaCross chamada de fofurologia. O que é a fofurologia? É a forma como a gente entrega isso. A gente entende que a aprendizagem, a educação, o ensino, ele também precisa ter um passo de encantamento, tem que ser prazeroso, tem que ser legal, são coisas que vão marcar a nossa vida. Então a Belinha que está aqui, a nossa corujinha, ela é a nossa embaixadora ou embaixatriz que vai até as escolas quando a gente fecha um negócio com a escola, então a gente entrega a sua versão da Belinha, ela participa ali da rotina, ela vai com certificado de Corujis, isso está criando um efeito de rede que todo mundo quer trabalhar com a nossa ludicidade, os nossos personagens, o professor quer fazer isso. Desde o começo a gente sempre pensava, poxa, vamos fazer um universo infantil totalmente voltado para educacional, não adaptado. Então, vamos criar, não existe o universo Disney, vamos criar um universo infantil, que a gente chama de Liga das Corujinhas, da qual a Belinha faz parte e lidera. Vamos criar um universo infantil no qual toda essa fofurice venha à tona para trabalhar com todo mundo. Né? Inclusive para o próprio diretor, ele é quem recebe a Belinha. Porque acho que todos nós, inclusive nesse momento de pandemia, estamos precisando de um abraço. Às vezes é um abraço físico, às vezes é um abraço virtual, no caso é um abraço da Belinha. Para ajudar a enfrentar tudo isso. Porque nós tivemos muitas perdas, né? Nós estamos falando de evolução, de crescimento, mas a gente teve um monte de perdas. E nada melhor do que empatia para sentir o que todo mundo está sentindo, tentar transformar todo esse momento em uma propulsão para um novo ano, para um novo momento, né, para resgatar um pouco do que a gente perdeu, porque nem tudo é possível, mas para olhar para o futuro, para o mundo de uma outra forma, colocar a educação, as escolas, as famílias, as crianças, os professores, num outro patamar, né, para a gente poder construir algo melhor. Nós vamos ser os construtores desse futuro. Na verdade, os pequenos, né, vão ser os construtores desse futuro. Então, resumindo também a sua pergunta, boa parte desse, vamos chamar de sucesso, se deve muito à forma que a gente quer desenhar essa entrega e tem feito essa entrega, assim, que é ajudar muito nesse processo de encantar, de abraçar e de estar junto com as escolas. Filho, eu sei que está aí ouvindo a gente achando que gamificação era só uma brincadeira de criança, e na verdade é um negócio de muito sucesso. E digo mais, é uma tecnologia, uma tendência que não é do futuro, né? De agora, assim, sem dúvida nenhuma, a gamificação veio para ficar mesmo. Para quem estava fugindo dela, não tem mais como, né? E a fufurologia, adorei. Achei bem legal essa lógica aí, Belinha. Reginaldo, tem uma para a gente terminar, e é aquela pergunta assim que não pode faltar. Você que está aí, pega papel e caneta. O que é? Qual é aquele conteúdo assim que você poderia compartilhar com a gente que você está consumindo? Aquele livro? Quais coisas aqui para a gente fazer a nossa listinha para beber da fonte? O que você recomenda? Legal. Antes até do livro, né? Eu recomendo que vocês façam uma dieta de leitura, assim, um cardápio de leitura. Monte seu prato, daí naquele mês você vai consumindo e no mês seguinte você faz ou o seu backlog, dependendo da área, vocês veem qual é o termo que vocês preferem, né? O backlog você separa por sprint ou um cardápio. Mas cria um processo de leitura, de você definir o que você quer fazer, pelo menos nos próximos 6 meses, e vai consumindo isso. Eu vou falar um pouquinho do que eu já vi, do que eu li, que eu gostei muito. Talvez eu não lembre todos os autores, mas depois também posso passar para vocês. Tem um material muito bom que ele não é só para quem está na área de educação, tá? Se você não está na área de EdTech, mas quer entender um pouco sobre neurociência, sobre aprendizagem, sobre como o cérebro funciona, é bem legal. Chama Por que os alunos não gostam da escola, do Daniel Willingham.
ele é muito legal porque ele mostra um pouco da perspectiva de aprendizagem sobre a ótica de neurociência, que é um pouco do que a gente faz também na Educacross. A gente pesquisa muito, faz pesquisa aplicada e aplica isso. Então, por que os alunos não gostam da escola, com o Daniel Willinger. Tem um outro também, que é do Cláudio Hernandes, que fala muito sobre time. Então, não é como nem o que, mas quem. Sobre a formação de time. Então, isso tanto você que é um líder ou está estudando para uma posição de liderança ou está formando a sua empresa, é bem legal porque te ajuda, até com técnicas, a olhar melhor para estabelecimento de cultura, de time. Porque time às vezes não é só afinidade, tá? Time não é só, poxa, me dou bem com essa pessoa, então ele é ótimo para o meu time. A gente vê muitos times campeões em diversos esportes que não é só. Afinidade é bom, mas existe a questão profissional que é legal trazer à tona também. E por último, tem um outro que chama A Arte de Pensar Claramente, do Rolf Dobelli, se eu não me engano, que te ajuda também a estruturar assim, algumas ações de planos de mudança. Tá? Então essa foi um pouco da minha dieta passada, mas a minha sugestão inicial vale também. Monta a sua, monta o seu cardápio e vai consumindo. Aí é ótimo, né? Ninguém disse que precisa ler um livro só, né? Ao longo daquele mês, eles podem consumir alguns. Esse Arte de Pensar Claramente eu já li, é muito bom. É muito bom, né? Viu, gente? Coloca aí no seu cardápio. Reginaldo, muito obrigada pelo papo. Adorei o que você compartilhou com a gente, contou um pouco mais da Educacross. Muito sucesso para vocês. Super sucesso aí, desejando um 2022 tão incrível quanto 2021 e que vocês possam, de fato, revolucionar o mercado que vocês decidiram atuar. Obrigado, amém. Que vocês também no Cubo continuem esse trabalho incrível. Obrigado pela participação. Vocês que estão ouvindo a gente também, gente. Acho que não só o trabalho do Cubo e o trabalho de vocês tem que se somar cada vez mais para a gente ser essa mola propulsora para o mundo, tá, gente? Sempre para frente, sempre crescendo, sempre para o bem, tá bom? Obrigado por tudo. Um grande abraço. Vocês viram, né, gente? Que demais! A gente seleciona a dedo as startups que compõem a nossa comunidade, viu? E a sua pode ser uma delas. Então, volta aqui, se inscreva, tá aqui na descrição desse vídeo, tudo muito certinho. Outra coisa, assim como o Reginaldo, que é um folder incrível, tem muitos outros aqui, muitas outras. Acompanha, dá uma assistida, qual que você se interessa, quer saber mais, entra no nosso site, pede aqui ajuda nos comentários. A gente está aqui também para te ajudar a conectar e criar conexões para todos esses negócios e com todos esses negócios. E se você gostou, compartilha, me marca também o time do Cubo, para que a gente possa ver, a gente vai adorar. E te espero no próximo Cubo Comunidade. Tchau, tchau.